Olá, gente, bom dia. Meu nome é Tatiana e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre a neurobiologia da regulação emocional, focalizando principalmente em princípios adotados pelo TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Ou seja, a gente vai explorar os benefícios e muitas características neurobiológicas e neuroanatômicas abordadas no TCC para impactar nessa regulação emocional, que inclusive é um tema muito importante no cotidiano da maioria das pessoas. Então, o artigo escolhido proporciona um conhecimento maior sobre as reações neurais relacionadas a esses estímulos emocionais em que estamos expostos o tempo todo e, por fim, algumas estratégias com base no TCC de como controlá-los. A terapia cognitiva comportamental. O que é? A terapia cognitiva comportamental é uma das estratégias de regulação das emoções. É uma abordagem psicoterapêutica que pressupõe uma relação entre pensamento, emoção e comportamento. Ela é uma combinação dos conceitos do behaviorismo com teorias cognitivas, o que a torna uma abordagem direta e específica. Seu objetivo principal é identificar padrões de comportamento, pensamentos, crenças e hábitos que desencadeiam problemas para o indivíduo, indicando, a partir disso, técnicas para alterar essas percepções de forma positiva. Na regulação de emoções, de acordo com essa abordagem, as nossas emoções são, em grande parte, determinadas pela forma como interpretamos as situações que nós vivenciamos. Essas interpretações estão diretamente relacionadas com as crenças do indivíduo em relação a si mesmo, ao mundo e ao seu futuro. Os pontos importantes para a atuação dessa abordagem são situações onde o problema ocorre, pensamentos envolvidos no problema, as emoções resultantes e a reação física. Na terapia cognitiva comportamental, existem duas estratégias para a regulação de emoções: a reestruturação cognitiva e a técnica de distração. Bom, a técnica da reestruturação cognitiva apresentada visa ajudar o paciente a interpretar as situações de modo mais adaptativo. A prática tem como objetivo, então, fazer com que o psicólogo e o paciente trabalhem em equipe para identificar os pensamentos disfuncionais dele e transformá-los em crenças funcionais, adaptativas e realistas. Assim, ele consegue ressignificar os seus pensamentos e esquemas, construindo crenças saudáveis e alinhadas com a realidade da situação. Consequentemente, ele se torna capaz de mudar a sua perspectiva de vida e reformular a maneira que interpreta novas experiências, regulando suas emoções. Dentro da técnica da terapia cognitivo-comportamental, além da técnica de reconstrução cognitiva mencionada antes, a gente tem o emprego de várias outras técnicas, e entre elas temos a técnica da distração, no qual o indivíduo deve prestar atenção em outros estímulos que não o que esteja causando alguma alteração emocional nele. Dessa forma, seria possível diminuir o impacto de um evento emocional, diminuindo a atenção devotada a esse. Em alguns experimentos feitos por Lavie, foi demonstrado que a nossa capacidade para perceber é limitada e que o potencial que uma tarefa relevante tem de esgotar recursos de processamento determina se os estímulos relevantes são percebidos ou não. A focalização da atenção nas sensações somáticas leva a um aumento da ansiedade e, com consequente, o aumento das sensações físicas, o que leva o paciente a focalizar ainda mais na atenção desses sintomas. Estudos mostram também que quando o indivíduo tem a sua atenção focalizada em um dado objeto ou evento relevante, falham em detectar a presença de outros estímulos. Tal fenômeno é conhecido como cegueira atencional. Pode ser interpretada com base na teoria de Lavie. A percepção de um estímulo pode não ocorrer em função do esgotamento de recursos na tarefa principal. A relevância biológica para tal processamento diferenciado poderia ser explicada pela necessidade da detecção rápida de estímulos potencialmente perigosos. É muito importante ressaltar que os resultados descritos acima sugerem que os estímulos emocionais podem ter seu processamento cerebral diminuído e até mesmo abolido, em situações nas quais haja pouco recurso cerebral de processamento disponível. Esses achados podem ter uma implicação clínica quanto à utilização de abordagens terapêuticas que preconizem no cotidiano do paciente atividades que reduzam a possibilidade de recurso de atenção para eventos aversivos.
Os estudos que investigam a relação entre circuitos neurais e a regulação emocional chegaram a uma conclusão que essa associação apresenta um padrão caracterizado pela ativação de estruturas frontais que exercem controle inibitório sobre estruturas relacionadas à avaliação de estímulos emocionais. Foi proposto que o circuito referente a essa regulação emocional envolve regiões do córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo, hipotálamo, córtex cingulado anterior, o córtex insular e o striatum ventral, junto com outras estruturas interconectadas. A regulação da emoção negativa estaria associada à conexão inibitória de regiões do córtex pré-frontal para a amígdala. Em estudos feitos em 2006 sobre essa regulação da emoção negativa, foi comprovado essa hipótese que o córtex pré-frontal modula a atividade da amígdala. Porém, essa modulação inibitória acontece pela ativação de uma estrutura intermediária, pois o córtex frontal não possui ligações diretas com a amígdala. Ou seja, o córtex pré-frontal é importante para a extinção do medo e esse mecanismo é muito significativo para o tratamento de transtornos de ansiedade. Algumas disfunções no córtex pré-frontal causam uma modulação anormal na atividade da amígdala, no caso, a falta de inibição, e podem estar associados ao transtorno do estresse pós-traumático e medo patológico. No caso do transtorno do estresse pós-traumático, são alguns traumas ocorridos que podem alterar o padrão normal da regulação da amígdala e do córtex pré-frontal. Objetivo do artigo. O presente artigo tem como objetivo principal revisar os trabalhos científicos mais relevantes sobre a regulação da emoção. Entre esses trabalhos estão também estudos, modelos e revisões atualizadas dos trabalhos científicos mais antigos. Esses estudos e trabalhos envolvem alguns objetivos em comum, como compreender as bases biológicas subjacentes a transtornos psiquiátricos, analisar as estruturas neurais envolvidas na regulação cognitiva das emoções e compreender as alterações originadas pela terapia cognitivo-comportamental nos circuitos neurais associados à regulação emocional. Além disso, o artigo descreve as diferentes estratégias da regulação emocional investigadas, que são a regulação das emoções através da reestruturação cognitiva e do engajamento da atenção, e os circuitos cerebrais relacionados. A revisão da literatura é uma metodologia que consiste na análise de diversos estudos sobre determinado tema. Para esse artigo, foram analisadas pesquisas sobre a ativação de certas áreas do cérebro relacionadas à regulação das emoções. Em todos esses estudos, foi utilizada a técnica da neuroimagem. A neuroimagem possui uma grande importância na ciência. Com ela, é possível observar as áreas do cérebro, quais delas são ativadas em determinadas situações e observar alterações nas pessoas que possuem algum tipo de doença, transtorno ou distúrbio cerebral. Como foi dito antes, a amígdala, que é responsável por avaliar estímulos emocionais, e o córtex pré-frontal, que tem como uma das funções modular a ativação da amígdala, são duas áreas envolvidas no processamento das emoções. Utilizando a ferramenta da neuroimagem, pesquisadores observaram em indivíduos com medo patológico e ansiedade disfunções nas interações dessas duas áreas do cérebro. Tendo-se em vista, o estresse pós-traumático consiste em um medo e ansiedade fortes após o vivenciamento de uma experiência traumática. Sob esse prisma, analisando as imagens cerebrais de pessoas que possuem esse transtorno, os cientistas notaram que a amígdala delas são altamente ativadas em situações de medo, ao mesmo tempo que o córtex pré-frontal não inibe essa ativação. Um estudo que comprova isso foi feito na Austrália. Foram analisados pacientes com estresse pós-traumático e pacientes sem esse transtorno. Os indivíduos foram expostos a atividades que proporcionaram a percepção do medo. Como resultado, foi observado que os pacientes traumatizados possuem uma redução nas atividades do córtex pré-frontal e um aumento nas atividades da amígdala. Logo, pode-se dizer que os eventos pós-traumáticos podem alterar a regulação da amígdala e do córtex pré-frontal. No entanto, não são apenas eventos traumáticos que podem causar alterações na regulação das emoções, afeto e comportamentos sociais. Uma paciente com uma lesão no córtex pré-frontal esquerdo participou de uma pesquisa e foi notada uma anormalidade no fluxo de sangue entre as regiões direita e esquerda. A voluntária possuía essa lesão desde criança e apresentava alterações neuropsicológicas em funções cognitivas e na autorregulação das emoções. Portanto, esses estudos mostram que a regulação das emoções está diretamente ligada à ativação do córtex pré-frontal e sua capacidade de modular a ativação da amígdala.
Olá, eu sou Joana e eu vou falar do resultado desse artigo científico. Os resultados dos estudos sobre a regulação das emoções e do auxílio da terapia cognitivo-comportamental têm implicações essenciais para a compreensão das bases biológicas subjacentes a transtornos psiquiátricos, como a ansiedade generalizada e a depressão. Os estudos, mais especificamente das estruturas neurais envolvidas na regulação cognitiva das emoções, podem fornecer pistas quanto à fisiologia de diversos transtornos mentais. Além disso, a pesquisa sobre a melhoria e as alterações nos circuitos cerebrais associados à regulação emocional podem revelar os mecanismos biológicos exercitados na terapia cognitivo-comportamental. Essas revisões mostram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental na melhora dos sintomas dos transtornos psiquiátricos, orientando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das psicoterapias. E, assim, finalizamos o artigo Neurobiologia da Regulação Emocional, Implicações para a Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós, como grupo, queríamos agradecer a nossa professora e orientadora, Kátia Martins, e os monitores Isis e Laura, da matéria Bases Biológicas do Comportamento. Muito obrigada pela atenção de todos.